Bolsonaro entra de vez no populismo e pode cair numa sinuca de impeachment. Já indicou o nosso canal para os amigos? É hora de fazer isso. Ora, parece que nós temos mudanças por aqui. É verdade. Depois de vocês tanto notarem que o som estava horrível e de fato estava, depois de eu fazer uma pressão em todos os meus conhecidos sobre como poderíamos resolver isso de forma simples e prática, eu recebo a mão estendida e amiga de Johnny Botelho, que nos faz essa concessão e nos empresta um microfone de lapela para melhorar um pouco a nossa conversa. Espero que agora vocês estejam ouvindo bem e todos aqueles que reclamaram do som agora mandem mensagens elogiando a limpidez, o brilho e a amplitude da minha voz. Tá ouvindo? O café está pronto. Corria o ano de 2010, quando, num fatídico 1º de abril, o deputado Jair Bolsonaro correu para o seu reduto do Twitter para dizer que o governo continuaria a funcionar porque o Bolsa Farelo seria eternizado. Era assim que Bolsonaro chamava o programa Bolsa Família, Bolsa Farelo. O tweet foi por ocasião da saída da então ministra Dilma Rousseff da Casa Civil para se habilitar como pré-candidata à presidência da República, sucedendo Lula. O tempo passou, mais precisamente 10 anos, e hoje nós temos Bolsonaro na presidência tentando por tudo criar o seu próprio Bolsa Farelo. Uma mistura de ampliação do Bolsa Família, a qual ele quer renomear, e não é para Bolsa Farelo, mas principalmente através do uso do chamado auxílio emergencial. Bolsonaro percebeu que o auxílio emergencial lhe dá a possibilidade de garantir uma nova maioria, ou seja, ter 1/3 dos votos. Esta nova maioria é formada pelas classes pobres e miseráveis da região norte e nordeste, sobretudo, uma vez que lá ele tem avançado no auxílio emergencial por conta da pandemia. Bolsonaro visa a reeleição e descobriu que não é através da política antipopular e que até agora não tem funcionado para aqueles que, lamentavelmente, para Bolsonaro e seu grupo, elegem e escolhem os rumos desse país, ou seja, a população, ele acabou entendendo que é preciso agradar o povo se você quiser ser eleito. Acontece que Bolsonaro está longe de articular sozinho o seu governo, muito pelo contrário. A condição para a qual ele foi eleito foi a de agraciar o mercado, atender às demandas do mercado, atender aos interesses dos investidores da Bolsa. Paulo Guedes, antes de ser o posto Ipiranga, é um representante de toda essa turma. E agora o Bolsonaro vem falar sobre populismo, ajuda às pessoas. Os liberais que apoiaram Jair Bolsonaro em 2018 são aqueles defensores do Estado mínimo. São aqueles adeptos da ideia de que são eles, integrantes do mercado, que devem dar o rumo da economia e dizer quem deve ter e quem não deve ter oportunidades, inclusive na geração de emprego e na distribuição de renda. Portanto, é esta base liberal quem faz pressão contrária às diversas tentativas de Bolsonaro em tomar atitudes emergenciais, como, por exemplo, romper o teto de gastos, redistribuir renda através dos impostos coletados junto à população,
para auxiliar os mais pobres e necessitados. Paulo Guedes chegou a dizer em agosto, quando o Bolsonaro fazia uma daquelas suas lives falando sobre teto de gastos ou piso, Paulo Guedes chegou a dizer que alguns conselheiros do presidente o direcionavam a romper o teto de gastos ou pular a cerca, e que com isso o presidente entraria numa zona perigosa. E usou o seguinte termo: o presidente entraria na zona de impeachment. O que Paulo Guedes fez nesta ocasião, mais do que ser um conselheiro ou alguém preocupado com o mandato do presidente, foi na verdade enviar um recado que não era dele, mas ele era apenas um mensageiro de um extenso grupo que apoiou o Bolsonaro e que ameaça cobrar e executar esta fatura. Porque com os compromissos que Bolsonaro fez, a sinalização de uma desobediência a essa cartilha podem fazer o dólar disparar, a bolsa despencar e criar o pior dos cenários para os liberaloides que apoiaram o presidente. Com isso, nós criaríamos o pior dos cenários para os brasileiros. A disparada do dólar geraria uma carestia de vida ainda maior do que nós já estamos vendo hoje. Se você for ao supermercado, você vai entender com perfeição. Se for de carro, já vai sentir no tanque. Se for a pé, já vai sentir quando chegar na gôndola do arroz e agora do feijão. Portanto, Bolsonaro tem um cenário muito bem definido à sua frente. Atender ao mercado, aos investidores, aos mega empresários e seguir a sua cartilha liberal, que lhe causa imensa impopularidade, ainda mais em meio a uma crise social decorrente da pandemia, ou o contrário, fazer uma reprogramação do seu governo e atender as pessoas que de fato precisam, desagradando ao Deus mercado. E aí está instalada, amigos e amigas, a sinuca de impeachment. Porque se por um lado Bolsonaro visa a reeleição, ele pode desagradar o mercado, furar teto de gastos e abrir, sim, possibilidade de um crime de responsabilidade. É preciso lembrar que boa parte dos deputados que hoje apoiam Bolsonaro, por exemplo, aqueles do Centrão, são submissos e devem continência a investidores que apoiaram suas candidaturas há muito tempo. Por outro lado, se Bolsonaro decide seguir a cartilha de Paulo Guedes, aquele que já foi o posto Ipiranga, e seguir a sua agenda liberal, pode ter segurança jurídica para terminar o seu mandato, que será certamente tomado pelo caos e pela convulsão social, pela crise que o próprio liberalismo apresenta. Afinal, é a cartilha de Paulo Guedes que disparou o dólar, que não regula o combustível, e aí a gente percebe a disparada de preços no gás da gasolina e na cesta básica do brasileiro. Mas o mercado está feliz da vida porque exporta como nunca. Mas calma, na hora certa eles vão arrumar emprego e distribuição de renda. Mas quem decide são eles. Na tentativa de criar um modelo híbrido, Bolsonaro entra no morde e assopra, ou seja, tenta redirecionar o dinheiro para criar o seu Bolsa Família, tenta criar uma ampliação do auxílio emergencial ao mesmo tempo em que promove cortes. O anúncio da tal carteira verde e amarela nada mais é do que o término de um processo de suspensão e cancelamento de direitos adquiridos dos trabalhadores que já foram retirados em 2017. Depois disso, aparece com uma reforma administrativa que prejudica os pequenos e médios servidores em seus salários. Uma tentativa de agradar o mercado. O anúncio de hoje, desta terça-feira, 15 de setembro, é o anúncio de cortes no BPC. A expectativa do governo é render até 10 bilhões com cortes em aposentados deficientes e pessoas com deficiência. Bolsonaro quer avançar no dinheiro dos miseráveis que mais precisam da ajuda do Estado
para tentar equilibrar suas contas e redirecionar, criando efetivamente um plano populista, aquele que cria uma maquiagem de que o governo ajuda as pessoas, quando na verdade está tapando um buraco com a terra do outro buraco que fez. O que resta saber agora é quais caminhos Bolsonaro deve escolher. Se de fato vai seguir uma agenda populista, na qual os impactos podem ter um efeito imediato para a sua popularidade, mas que aos poucos vão acabar desagradando outros setores, ou seja, tampa a cabeça, mas descobre os pés. E é também fundamental considerar que o mercado, se sentindo enganado por Bolsonaro, pode ter duas ou mais opções, mas entre elas pode largar o barco de Bolsonaro e escolher um outro projeto político. E aí Bolsonaro poderia estar largado à própria sorte ou, quem sabe, até mesmo enfrentar a insatisfação deste grupo. O outro caminho é que eles atendam a um chamado de Bolsonaro para confiar em seu projeto e renovar as suas forças e votos para mais 4 anos, e aí sim seria um movimento essencialmente liberal, ou seja, calma, porque o melhor está por vir. Os próximos meses, daqui até o final do ano, o fim da agenda legislativa de 2020, podem ser cruciais para nós identificarmos para onde vai a estratégia política e econômica do presidente, através da votação de algumas destas medidas, como a instalação do auxílio permanente ou por mais tempo do auxílio emergencial e como ele vai tocar as suas reformas e principalmente como ele vai atender às demandas do mercado que se vibram por um lado e ganham muito dinheiro no agronegócio com a exportação por conta da alta do dólar, hoje criam uma cisânia muito grave com a carestia de itens da cesta básica. Vamos aguardar. Um grande abraço a todos vocês e nós voltamos amanhã. Lembrem-se de curtir aqui o nosso vídeo, compartilhar e se inscrever no canal.